Boa noite, bem-vindos a mais uma palestra do Projeto Capacitar. Meu nome é Giovana, eu sou a diretora do marketing do CAENC e eu vou estar acompanhando vocês durante as palestras relacionadas à área de marketing. Obrigada por estarem aqui novamente e obrigada, João Luiz, por aceitar dar essa palestra. E agora eu passo a voz para você. Certo, por nada eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o Caenque e junto com vocês. Então, galera, boa noite, é um prazer. Então, hoje eu vou estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre marketing digital. Então, vamos lá, começando, né, eu intitulei essa palestra com marketing digital, a moeda do século, e o mercado do presente e do futuro. Então, espero que vocês gostem. Então, galera, primeiramente falando um pouquinho sobre mim, meu nome é João Luiz, eu sou natural de Pindaí, no interior da Bahia, uma cidade lá da região sudoeste. Atualmente eu moro em Salvador, então eu vim para cá, para Salvador, no ano de 2018, para cursar Engenharia de Minas pela UFBA, e aqui estou hoje, no quinto semestre, infelizmente paralisado agora. Eu fui gerente de marketing digital na Cristal Júnior em 2019, então fiz o processo seletivo no primeiro semestre de 2019, fui efetivado no segundo semestre para exercer esse cargo. Então, como gerente de marketing digital, eu trabalhei com mídias sociais, com plataformas digitais, gestão de dados e traçando estratégias para a nossa empresa. A Cristal Júnior é uma empresa júnior do curso de Engenharia de Minas e a gente trabalha no setor de consultoria mineral, né? Para empresas de mineração, empresas do ramo de petróleo também. Atualmente, né, eu sou diretor de marketing também na Cristal Júnior, fui eleito no final de 2019 e agora estou na minha gestão. E como diretor estou trabalhando com muito mais coisas, então estou no marketing aí desde estudando e trabalhando desde 2019. E falando um pouquinho sobre o MEG, eu poderia aqui trazer missão, visão e valores, né, trazer histórico do MEG, mas esse não é o objetivo do nosso encontro. E eu trouxe uma frase. Talvez se tiver alguém do MEG aqui, do Movimento Empresa Júnior, vocês podem se identificar com essa frase. É a seguinte: acreditamos que esse país será construído por meio da vontade de uma geração inconformada com a sua realidade, com a coragem de sonhar e a ousadia de agir. E acreditamos que o Movimento Empresa Júnior forma líderes para empreender essa mudança. Então, a gente acredita muito nisso, é uma frase que nos impacta bastante. Nós somos inconformados, né, com essa realidade do Brasil empreendedor. Várias empresas, nos primeiros anos de fundação, elas se fecham, com dificuldades burocráticas, dificuldades para se manter. Outra questão também é a questão da educação, que nós acreditamos que a universidade não é capaz de nos dar tudo o que necessitamos, né, para a nossa vida profissional e para a nossa vida. Então, acreditamos que o MEG supre muito essa necessidade. E já falando um pouquinho de marketing, antes de entrar mesmo no marketing digital, eu achei por bem que a gente definisse marketing aqui. E ao invés de trazer definições e conceitos engessados, eu trouxe algumas frases de alguns escritores e profissionais de marketing da atualidade. Então, a primeira do Seth Godin, né, respondendo o que é marketing, ele diz que o marketing é o panorama ou a paisagem de nossas vidas modernas. Né? Ou seja, o marketing está em todo lugar, ele acompanha a nossa vida em várias ocasiões. Então, foi uma definição que eu achei muito interessante, e essa definição está no livro Isso é Marketing, do Seth Godin. Outra definição é do Ícaro de Carvalho, né? Ele diz que marketing é transformar segundos em minutos. Então, como exemplo, né, de aplicação dessa frase, eu posso citar as redes sociais. Quando a gente fica rolando o feed e geralmente a gente vê posts, vê anúncios, e são apenas alguns segundos, né, da nossa atenção que as pessoas que postaram, anunciaram, eles têm. Então, a mensagem que eles estão passando realmente tem que ser muito poderosa, para que esses segundos que eles têm da gente possam ser transformados em minutos, em horas. Então, é muito interessante essa frase. E uma frase que, eu não sei se ela é minha, mas é algo também que eu acredito que o marketing seja, é que marketing é mudar o mundo para melhor, né? É transformar vidas. O Seth Godin também fala muito sobre isso, né? Dessa questão da transformação, transformar vidas para melhor. Então, eu acredito que o marketing, ele atua muito nessa linha. E falando um pouquinho, né, de como nós chegamos no digital.
Então, eu trouxe para vocês sobre a evolução do marketing, né? Os passos que o marketing ele deu no passado até hoje, no patamar que estamos. Então, Philip Kotler, que ele fez doutorado no MIT, ele é um profissional de marketing, escritor, best-seller, considerado o pai do marketing 4.0 por todos e por alguns também o pai do marketing em geral, em seu livro Marketing 4.0 e também no seu livro Marketing 3.0, ele fala um pouquinho sobre essa evolução, né? Então, ele começa descrevendo o Marketing 1.0 como um marketing centrado no produto. Então, nessa época, as campanhas de marketing, elas falavam muito do produto, ou seja, descreviam o produto, a sua, como que ele era usado, né? Para que servia determinado produto, muito na linha de manuais de utilização. O Marketing 2.0, ele era um marketing voltado para o consumidor. Então, as campanhas de marketing eram focadas, né, no público como um mero consumidor, né, apenas um público para consumir os produtos. Então, você tinha campanhas de promoção que tinham esse foco de atrair a pessoa como consumidor. No marketing 3.0 já acontece uma revolução diferente. Então, o marketing ele deixa, né, de ser focado em produto ou consumidor e passa a ser focado no ser humano. Então, já começam os estudos do neuromarketing, o marketing focado em emoções, sentimentos, marketing focado em sanar dores das pessoas, né, e ver o público-alvo não apenas como um mero consumidor, mas como um ser humano. E o marketing 4.0, ele segue a mesma linha do 3.0, só que muda o canal. Então, com o advento da internet, a era digital surge e o marketing focado no ser humano, ele passa para o meio digital. E aí eu trouxe uma frase do Philip Kotler, muito interessante, que ele disse que a conectividade é possivelmente o mais importante agente de mudança na história do marketing, né? Então, ele utiliza essa frase para explicar um evento que acontece hoje, é que as pessoas não confiam mais na mídia tradicional. Então, elas checam a veracidade de uma informação na internet, no seu círculo de amigos, numa rede social. Então, isso define muito bem, né, o que o marketing 4.0, a era digital, tem feito hoje, né? Proporcionado esses relacionamentos muito íntimos entre as pessoas, quando se fala de informação e de criar realmente laços. Então, a conectividade proporcionada pela era digital tem revolucionado a maneira de se relacionar e a maneira de fazer marketing. E aí, antes de entrar realmente nas estratégias do marketing digital, é importante trazer para vocês a jornada do marketing digital, né? Qual é o caminho que está envolvido em todo esse tão complexo, né, que é o marketing digital. Então, eu trouxe aqui para vocês um funil de marketing padrão. Existem outros funis diferentes desse, só que sempre vão se derivar desse. A primeira etapa do funil, que é o topo, é a etapa de visitantes, então, onde ocorre eventos de aprendizado e descoberta. Então, se eu estou visitando um site ou visitando uma página numa rede social, por exemplo, então, essa é a etapa do topo do funil, que eu estou sempre buscando ali por informações. A segunda etapa, que é o meio do funil, eu, como visitante anterior, já me torno um lead. O que é o lead, né? O lead é quando ele tem algum contato, né, com alguma informação minha. No caso, eu como empresa, como influenciador, como uma página. Então, a partir dessas informações que eu tenho contato, eu consigo reconhecer o meu problema. Então, se eu estava fazendo uma busca, é porque eu tinha um problema, e quando eu encontro essas informações, a partir delas eu consigo reconhecer o problema que eu tinha. A partir daí, passa para a etapa de oportunidade, que é onde eu já reconheço o meu problema, que é o fundo do funil, e eu já passo a procurar uma solução. E essa pessoa que me fornecia informação, ela também me fornece uma solução. E aí eu passo a considerar essa solução, que é uma etapa muito interessante, um processo interessante que acontece, que é o de consideração. E aí, se eu considero que essa solução ela é ideal para o meu problema, eu me transformo em um cliente e realizo uma venda. E aí a gente começa o ciclo de vendas, que é outra questão que já vai entrar na parte de funil de vendas e na parte de comercial. Então, entendendo qual é a jornada, né, do marketing digital, ou seja, que as pessoas na internet elas fazem, a gente pode falar das estratégias que vão entrar em cada etapa dessa. E aí, nessas estratégias, eu trouxe aqui 3 pilares fundamentais que essas estratégias elas se alocam, que formam essa tríade, que é a distribuição, comunicação e conteúdo. Então, as estratégias do marketing digital,
elas se encaixam em um desses três. Primeiramente, falando da distribuição, né, existem dois tipos de distribuição. A distribuição nada mais é do que fazer com que a mensagem que eu estou falando, ela chegue a alguém, chegue ao meu interlocutor, né, ao usuário. E ela pode ser de duas formas, orgânica ou paga. A orgânica faz uso de estratégias, né, para que o nosso conteúdo, a nossa informação, os nossos dados sejam indexados aos buscadores, né, e alcance o usuário, sem a utilização de mídias pagas. Então, isso que a gente chama comumente de tráfego orgânico. Já a distribuição paga, aí sim, se faz uso de mídias pagas para alcançar mais pessoas ainda, né, com o nosso conteúdo, nossa informação, e para fazer com que esse conteúdo seja indexado aos buscadores com mais facilidade, com melhores posições. Ou seja, ocupe as primeiras posições nas buscas dos usuários. E a gente chama isso comumente de tráfego pago. E falando da distribuição orgânica, existem algumas ferramentas e estratégias, né, que se encaixam nesse tipo de distribuição. Primeiramente, falando do SEO, que é a otimização para mecanismo de buscas, nada mais é do que usar de estratégias para otimizar ou cada vez mais melhorar o nosso conteúdo para que o acesso dele seja facilitado ao usuário. Geralmente, as estratégias de SEO que a gente realiza são focadas nos conteúdos do Google. Então, quanto melhor um conteúdo ele tem estratégias de SEO implementadas, melhor ele vai estar ranqueado no Google, ou seja, ele vai ocupar as primeiras posições. Isso na busca orgânica. Também existe o GSC, o Google Search Console, que também é uma ferramenta gratuita do Google, que a gente utiliza para estar gerenciando nossa página, nosso site. Ou seja, se nosso site tem um URL ou um link que não existe mais, por exemplo, nós podemos utilizar essa ferramenta gratuita do Google para estar excluindo ela, por exemplo. E uma página que não existe, ela estraga, acaba atrapalhando muito a experiência do usuário. Isso é péssimo. Então, também é mais uma ferramenta que está envolvida com a distribuição orgânica. As hashtags, que são mais voltadas para as redes sociais, que nada mais são do que temas gerais, né, que os usuários eles compartilham e impulsionam. E a partir desses compartilhamentos e dessas menções, essa hashtag ela vai sendo composta por conteúdos que também são elencados, seja por relevância ou pelo tempo, né, os mais recentes e os menos recentes. Então, também são estratégias de distribuição orgânica de conteúdo. As comunidades, que são grupos nas redes sociais também, então, as pessoas que produzem conteúdo, sejam empresas ou influenciadores, podem estar compartilhando essas comunidades também e estar distribuindo o seu conteúdo para mais pessoas. As keywords, que são palavras-chave, então é importante que o conteúdo ele esteja repleto de palavras-chave para facilitar, né, essa busca pelos usuários e facilitar também que o buscador ele distribua o conteúdo para esses usuários. E o Google Analytics, que também é uma plataforma gratuita do Google, que é utilizada para fazer a captação, a coleta e a análise de dados do nosso site ou do nosso blog, e a partir disso possamos estar tomando decisões. Então, o Google Analytics ele consegue mapear o número de visitantes em um site, consegue mapear o número de acessos em determinada página de um site. Então, é uma ferramenta também muito utilizada na distribuição orgânica. Na distribuição paga, nós temos um conceito muito importante, que é o conceito de marketing de performance, que é um ramo do marketing, né, que envolve a coleta, a geração, coleta, análise e otimização de dados oriundos de plataformas digitais utilizadas na construção de campanhas de conversão ou não. Então, o que seria essa conversão ou não? Uma campanha de conversão é uma campanha que tem como objetivo uma ação clara, que pode ser fazer uma compra, fazer um cadastro no site, seguir determinada página. Então, isso seria uma conversão. E campanhas de não conversão podem ser campanhas com foco em brand, né? Pensando na questão da marca, campanhas apenas de divulgação, né? Então, tudo está envolvido no marketing de performance. E a gente executa essa estratégia do marketing de performance com algumas plataformas. As três mais conhecidas e mais utilizadas são essas três: Google Ads, Facebook Business e o LinkedIn Sales Navigator. Então, essas três plataformas são gerenciadores de anúncios, né, que estão envolvidos com a distribuição paga mais utilizadas atualmente. E falando agora das duas principais, né, porque mesmo sendo utilizado o LinkedIn Sales Navigator, ele ainda não é tão difundido no meio do marketing.
Então, eu vou aprofundar mais um pouquinho sobre o Google Ads e sobre o Facebook Business. Falando sobre o Google Ads, ou Google AdWords, ele é uma plataforma de gestão de tráfego do Google, né, regida pela busca dos usuários por palavras-chave. Então, a gente vê que as palavras-chave não são importantes, não apenas na distribuição orgânica, mas também na paga. Então, conforme os termos de pesquisa que o usuário digita no Google, o Google Ads vai estar mostrando a ele determinados anúncios de pessoas que fazem uso dessa plataforma. E aí, esses anúncios, eles podem ser feitos através de 5 tipos de campanhas do Google Ads. A primeira é a rede de pesquisa, que são esses anúncios escritos quando a gente pesquisa alguma coisa no Google. Então, os primeiros resultados ali são anúncios da rede de pesquisa. A rede de display, que são aqueles banners em alguns sites. Então, imagine que você esteja, que você goste de um determinado jogo, de LoL, por exemplo, e entra em outro site para fazer uma pesquisa e aparece um banner lá sobre o LoL, para fazer o download do jogo, coisa desse tipo. Então, são anúncios da rede de display do Google. O Google Shopping, basicamente, quando você busca no Google por algum produto, por exemplo, um relógio ou um smartphone, por exemplo, o Google vai mostrar para você alguns anúncios de produtos. E aí, esses produtos já terão preço, já terão um site que estão fazendo a venda desses produtos. Geralmente, essas campanhas são utilizadas por pessoas que têm e-commerce, que são lojas online. Também tem as campanhas de vídeo. Talvez vocês não sabiam, mas aqueles anúncios do YouTube, seja quando você faz uma busca no YouTube, ou aqueles que aparecem quando a gente está assistindo outro vídeo, são feitos pelo Google Ads. Então, a principal plataforma, né, que esse tipo de campanha tem foco é o YouTube. E também as campanhas de apps, que são os aplicativos. Então, quando a gente está lá jogando um jogo, um aplicativo de produtividade, de meditação, alguma coisa assim, parecem alguns anúncios, são também feitos pelo Google Ads. E o tipo de campanha são os aplicativos do Google Play. Falando agora do Facebook Business, que é o gerenciador de anúncios do Facebook, da empresa Facebook. Então, e diferentemente do Google Ads, que são regidos por palavras-chave, né, ou por termos de pesquisa, o Facebook Business é regido por interesses, atividades e públicos. Então, de acordo com a forma que você navega nas redes sociais, as páginas que você segue, os posts que você curte, então, os anunciantes do Facebook Business vão atingir você de acordo com a sua atividade. E com o Facebook Business, se pode fazer anúncios tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, os anúncios do Instagram também são feitos no Facebook Business. Agora, para complementar essa questão da distribuição paga, uma estratégia muito importante, talvez uma das estratégias mais importantes do marketing digital em geral, é o remarketing. Eu trouxe aqui para vocês as etapas do remarketing. Então, primeiramente, o visitante, né, aquela pessoa que acessa determinado site, ele faz esse acesso. A partir disso, ele é rastreado por um pixel. Um pixel é um código que armazena informações desse visitante. E a partir disso, quando você sai do site e, por exemplo, entra numa rede social ou em outra plataforma, você acaba vendo anúncios daquele site que você tinha acessado anteriormente. Então, isso é um remarketing. Eu já ouvi pessoas falando, tal site está me perseguindo. Nada mais é que o remarketing, você foi rastreado por um pixel e ainda está recebendo esses anúncios. E a intenção disso é que você retorne para o site que você tinha acessado anteriormente e execute alguma ação. Por exemplo, você entra no site da Nike, pesquisa por um determinado tênis, e aí quando você está lá no Facebook ou no Instagram, você acaba vendo o anúncio daquele mesmo tênis. Então, geralmente é uma estratégia que funciona bastante e é muito importante no marketing digital. E agora, entrando no pilar de comunicação, nós já falamos do pilar de distribuição. No pilar de comunicação, eu trouxe para vocês 3 principais estratégias que são muito utilizadas, que é o copywriting, o storytelling e os gatilhos. Também são conhecidos como os gatilhos mentais. Então, primeiramente, falando do copywriting, é uma técnica de escrita persuasiva que tem como objetivo levar o leitor a tomar uma ação determinada. Então, é uma estratégia muito utilizada, não só em textos, mas também em vídeos, em congressos. Então, realmente é uma estratégia que funciona bastante. Imaginem essa estratégia onde você pode levar o leitor ali que está lendo um texto com técnicas de escrita, utilizando
algumas normas ali que regem essa técnica a tomar uma ação que você queira. Então, essa ação pode ser uma compra, pode ser fazer parte de um grupo de Telegram, pode ser curtir uma página também, vai depender da intenção. E eu também trouxe para vocês uma estrutura geral de copywriting. Ela tem várias outras estruturas, mas em geral, o copywriter, que é a pessoa que escreve, né, o texto persuasivo, ele deve passar por essas etapas. Que a headline, em geral, é o título, né, de um texto, pode ser de um artigo ou pode ser de um vídeo também. Geralmente a headline é a parte que desperta a curiosidade do usuário, então tem que trabalhar com essa questão da curiosidade, a headline. O lead, que é diferente daquele lead que eu trouxe no funil para vocês. Esse lead aqui do copywriting é a parte mais persuasiva do texto. Então, é onde o redator ali, ele trabalha com alguma emoção. Então, existem leads de medo, leads de segredo, que geralmente são emoções que prendem muito a atenção do leitor. Então, o lead é a parte mais persuasiva do copywriting, do texto. E aí, a Big Idea, que é a grande ideia, né, ou a ideia principal, ela não se restringe a apenas um texto, mas a uma campanha completa. Então, imagine uma campanha de marketing no Instagram, por exemplo. Então, com vários posts. Esses posts, eles sempre vão estar girando em torno ou levando para uma ideia principal. E, geralmente, a gente chama essa ideia de Big Idea. A promessa, que geralmente é um benefício que está ali no texto. Essa promessa pode ser uma oferta de um produto, pode ser também um acesso gratuito a um grupo de pessoas, pode ser também fazer o download de um e-book gratuito. Então, vai depender muito ali da intenção do texto. E, por último, a CTA, que é a Call to Action. É comprovado pelo neuromarketing, a partir de alguns estudos, que as pessoas, elas necessitam que alguém diga a elas o que fazer. Então, sempre no final de um texto ou de um vídeo, você já deve ter observado ao final de anúncios do YouTube, a pessoa ali sempre te pede para clicar num botão de saiba mais, para acessar determinado link. Então, isso são CTAs. E trazendo agora também alguns exemplos, né, de copies, de textos muito famosos no mundo do copywriting. Eu trouxe dois para vocês. O primeiro foi do Bill Bonner, um copywriter muito famoso. Ele foi um dos fundadores da Ágora Investimentos. E certa vez, ele tinha um cliente, e esse cliente ele queria vender uma fazenda. E ele pediu o Bill Bonner para escrever um anúncio que seria colocado no jornal. Tudo bem, o Bill Bonner foi lá e escreveu o anúncio, só que o anúncio era da seguinte forma: ele descrevia quão bela era a fazenda, quão bela eram as árvores com flores, né? Como os pássaros cantavam toda manhã, como o riacho, ele era muito agradável nessa fazenda. E quando o Bill Bonner mostrou, né, para o seu cliente, para o dono da fazenda ali, esse anúncio, o que aconteceu? Ele ficou tão apaixonado pelo texto, pela descrição da fazenda dele, que ele decidiu não vender mais a fazenda. Então ele acabou ficando com a fazenda, porque ele realmente percebeu que a sua fazenda era daquela qualidade descrita pelo Bill Bonner. O segundo exemplo foi uma carta de vendas escrita pelo Martin Conroy no ano de 1974, se eu me recordo bem, para o The Wall Street Journal, que foi uma carta de vendas da assinatura desse jornal. E essa carta de vendas, ela contava uma história. Contava a história de duas pessoas. Dois colegas de faculdade, 25 anos depois de terminado, estavam se reunindo para relembrar velhos momentos e tal. E aí, esses dois colegas trabalhavam na mesma empresa. Só que um deles trabalhava no setor de almoxarifado e o outro era o presidente. E o que diferenciou, né? O que diferenciou na vida dessas duas pessoas para que eles tivessem cargos tão discrepantes? O que era o presidente assinava o The Wall Street Journal. Então, essa Big Idea foi sensacional, que o Martin Conroy escreveu. Esse texto foi responsável pela venda de mais de $1 bilhão em assinatura para esse jornal, e ela ficou rodando a mesma carta durante mais de 20 anos. E aí, por isso que gerou toda essa renda. Então, é uma carta de vendas realmente muito famosa. E agora, passando para a segunda estratégia do pilar de comunicação, nós temos o storytelling, que também está muito relacionado com o que eu acabei de mencionar nessa carta de vendas. Então, o storytelling é a arte de narrar histórias, transmitindo uma mensagem inesquecível de forma a impactar o leitor. Então, o storytelling tem essa característica, né? Você conta uma história de forma que prenda o leitor
e que isso desperte alguma emoção nele, que isso impacte de alguma forma. E aí, falando dos elementos do storytelling, para falar desses 4 elementos, né, mensagem, ambiente, personagem e conflito, ao fundo vocês podem observar a imagem do Bilbo Bolseiro, que é o personagem principal da história do Hobbit. Tem um filme, tem um livro também, não sei se já tiveram a oportunidade de assistir ou de ler. E o Tolkien, que foi o escritor, né, da história, ele tem essa característica de descrever muito bem, né, ser muito minucioso na descrição dos personagens e dos ambientes, e por isso que o Hobbit é um exemplo perfeito. Então, qual é a mensagem que o Hobbit passa? O Hobbit passa a mensagem que tamanho não é documento. Então, o Bilbo, mesmo sendo um Hobbit, não tendo altura, não tendo força física, ele conseguiu cumprir com o seu dever, né? O ambiente também é muito bem descrito, né? A paz e a beleza do condado, tanto no filme quanto no livro. O personagem também é muito bem descrito pelo Tolkien, né? O Bilbo é alguém muito acomodado, gosta muito da sua poltrona, de fumar o seu cachimbo, do sossego do condado, e por conta disso, ao ser chamado a participar de uma aventura, ele se encontra num conflito, que é justamente sair desse comodismo. Então, esse conflito ele é muito presente, a gente consegue perceber com muita facilidade esse conflito do Bilbo. Mas mesmo assim, ele consegue vencer esse conflito, vai participar da aventura, e aí o resultado a gente já sabe. E sobre essa questão do storytelling, o Paulo Macedo, que é um copywriter e escritor da atualidade, ele fala que o marketing não é mais sobre o que você faz, né, sobre as histórias que você conta. Então ele falou isso num post recente dele, e eu trouxe aqui para vocês, né? Então o storytelling ele está presente em quase todas as campanhas de marketing atualmente. Então é bem comum vocês encontrarem histórias dos mais variados tipos de campanha de marketing. É uma estratégia que realmente funciona bastante. Falando agora da última estratégia do pilar de comunicação, são os gatilhos, né, conhecidos como os gatilhos mentais, que são artifícios linguísticos utilizados para potencializar a comunicação. Então, conforme você vai elencando esses gatilhos em texto, em vídeo, não importa a forma da comunicação, você consegue chegar no seu objetivo. Então, nós temos familiaridade, prova social, urgência, escassez, reciprocidade, que são gatilhos comumente utilizados atualmente. Falando, por exemplo, da escassez, talvez vocês já se depararam, né, ao comprar algum curso, ou se inscrever em algum curso ou webinar online, que restam apenas X vagas, ou seja, restam 100 vagas, ou as inscrições se encerram daqui a 5 horas. Então, esse é o gatilho de escassez sendo utilizado na prática. E aí eu não vou falar de cada um, porque senão o tempo não daria. Por que a gente chama de gatilho mental, né? Porque quando a gente utiliza esses gatilhos, ocorre um disparo emocional na mente ali do interlocutor. Então, esses artifícios linguísticos, eles vão ativar uma emoção, um sentimento, e obviamente isso vai ajudar para que o leitor, né, o interlocutor, tome uma ação que você deseja. E o último pilar dos 3 é o conteúdo. E a principal estratégia desse pilar é o marketing de conteúdo, que também é um ramo do marketing e é focado em atrair e engajar o seu público-alvo a partir da produção e divulgação de conteúdo de qualidade. Então, essa é a definição, né, do marketing de conteúdo. Você gera valor em determinado público-alvo, né, mostrando a necessidade dele através desse conteúdo, e a partir daí você consegue engajá-lo, atraí-lo, e a partir daí também pode acontecer a venda ou algo que você tenha como objetivo. E quais são algumas práticas, né, que estão envolvidas com o marketing de conteúdo? Geralmente o marketing de conteúdo ele é muito focado em sanar dores. Então, se determinada pessoa está com alguma dificuldade em um assunto, sobre investimentos, por exemplo, então ele passa a acompanhar pessoas, acompanhar blogs e sites que falam sobre isso. E geralmente o conteúdo, né, desses canais é focado em resolver certos tipos de problemas. Então, o marketing de conteúdo é muito nessa linha de sanar dores. Ele também é muito utilizado para nutrir, gerar e educar leads. Então, aqueles leads lá em cima que eu mostrei, né, que fazem parte do meio do funil,
Então, eles precisam passar para a próxima etapa, né, de oportunidade. Eles precisam ter acesso à solução que você quer mostrar para o problema dele. Então, você faz isso também com o marketing de conteúdo. Você educa aquele lead para que ele possa se tornar uma oportunidade, fazer a consideração, posteriormente vir a se tornar um cliente. O uso de gatilhos também. E aqui eu trago gatilhos um pouco diferentes do que eu falei anteriormente, que são mais gatilhos focados no conteúdo, que seria, por exemplo, a especificidade, a relevância, a objetividade, que são 3 gatilhos muito importantes. Então, ou seja, o seu conteúdo, o seu texto, o seu vídeo deve ser específico, relevante e objetivo. E, geralmente, quando é executado da melhor forma, seguindo todos esses pontos, o marketing de conteúdo ele consegue gerar valor. Gerar valor para o seu produto, para a sua marca, não importa a sua estratégia. O marketing de conteúdo é uma das principais estratégias atualmente que deve ser realizada se você é um influenciador, se você é uma empresa, se você é uma indústria, não importa em que ramo que esteja. E aí eu trouxe mais uma frase do Rafael Reis, que também é escritor, é empresário da atualidade, vocês podem até pesquisar o perfil dele depois no Instagram. Ele diz que o conteúdo ele é um fundamento do novo marketing, principalmente para quem tem algo a dizer para o mundo. Então, não importa se você é uma empresa ou um influenciador, né? Se é uma pessoa jurídica ou pessoa física, você deve produzir conteúdo, principalmente quando você tem pouco dinheiro para investir. Então, voltando lá na questão da distribuição, quando você não tem dinheiro para investir na distribuição paga, uma estratégia é produzir o conteúdo e utilizar de todas aquelas estratégias para otimizá-lo, para que ele possa chegar ao usuário. Então, também é mais uma estratégia que não deve ser deixada de lado, né? A produção de conteúdo. E agora, a gente retorna, né, aqueles 3 pilares lá que eu tinha falado anteriormente, que foi o da distribuição, comunicação e conteúdo. Talvez vocês estejam se perguntando, né, se está faltando algum. Eu não falei aqui de rede social, né, não falei de nada assim nessa área, só que esses 3 pilares, eles são regidos ou são aplicados num 4º pilar, que seria o canal. Então, todas essas estratégias de distribuição, comunicação e conteúdo podem ser executadas, não importa o canal, seja no grupo de WhatsApp, de Telegram, seja no Facebook, no Instagram, no e-mail marketing, nos sites, né, no blog. Então, não importa o canal, você consegue executar esses três pilares, né, estratégicos do marketing digital. E por que é tão importante, né, a gente falar sobre marketing digital? Porque talvez vocês estejam se perguntando o porquê de tudo isso. Mas o marketing ele é tão importante porque não existe globalização sem o marketing. Então, esse processo, né, de universalização da informação, da política, da economia, tem uma coisa que é marcada nesse processo, que é a questão da comunicação. Então, quando você se comunica com alguém, é preciso que você utilize de estratégias para que essa comunicação seja mais assertiva. E o marketing, ele tem dessas ferramentas, né, dessas estratégias. Então, por isso que ele é tão importante na globalização. E não existe economia sem marketing. Ou seja, se as empresas não fizerem marketing, elas não conseguem performar, não conseguem atingir o objetivo que elas têm. Citando um exemplo, hoje em dia existem muito aqueles bancos digitais, como por exemplo a Nubank. A Nubank é um banco digital que ele executa estratégias de relacionamento com o cliente com excelência. Então, se o cliente ele tem certa dificuldade relacionada à sua conta, alguma transação que ele fez, ele entra em contato ali rapidamente com alguém pelo chat do aplicativo e consegue resolver o problema. Então, eles são muito eficientes quanto a isso. Então, eles estão presentes, né, e antenados na economia digital que o Felipe Kotler muito bem falou. Então, não existe economia sem o marketing, já que a economia é digital e o marketing é digital. Não existe também negócio que sobreviva sem o marketing. Eu costumo dizer que não existe negócio ou empresa sem venda. E não tem como você separar o marketing da venda. Eles são 2 pontas, né, 2 vertentes que levam para o mesmo fim. Então, marketing e venda sempre devem estar juntos. Então, antes que aconteça uma venda, é necessário todo um processo anterior de campanha de marketing para que ela aconteça.
E, por fim, não existe carreira profissional sem o marketing. Então, não importa o setor que você esteja, se você esteja cursando engenharia, medicina, publicidade, você vai precisar do marketing para que você entre, né, na sua carreira profissional, seja para participar de uma entrevista de emprego. Existem técnicas do marketing que vão ser úteis para você, para ser aprovado nessa entrevista de emprego. Se você quer abrir um escritório, se você quer abrir um consultório médico, se você quer criar uma marca, é necessário que você utilize estratégias de marketing para isso. Por isso que o marketing é tão importante. Então, quando que a gente deve estudar ou começar a trabalhar com o marketing? Eu trago um questionamento para vocês, que é por que não começar agora? Então, a gente tem os movimentos estudantis, né, que nos dão essa oportunidade de começar no marketing ainda em âmbito acadêmico. Então, eu falei aqui do Movimento Empresa Júnior, esse projeto, que é o Capacitar, está sendo promovido aí pelo CAENC, né, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Química. Então, a gente tem também os capítulos estudantis da ONU. Então, existem vários movimentos estudantis, né, que fomentam o empreendedorismo, que fomentam o trabalho em equipe, a gestão de pessoas. Então, a oportunidade que nós temos de aproveitá-los e poder estar tendo esse contato com o marketing, porque é muito mais importante o conhecimento teórico que a gente pode obter em artigos, em livros, em cursos, é o conhecimento prático. E aí vocês vão obter fazendo parte desses movimentos. Então, realmente, aconselho muito a vocês que façam parte das empresas juniores, dos capítulos, dos centros acadêmicos, e tenham esse contato não apenas com o marketing, mas com o empreendedorismo como um todo. Então, foi isso, galera, que eu quis trazer aqui para vocês. Agradeço muito pela oportunidade, pelo convite também do CAENC. E aqui estão meus contatos, meu contato de WhatsApp, meu e-mail e meu Instagram. Eu também sou produtor de conteúdo digital, então todo dia eu deixo uma caixinha de perguntas aberta lá no meu Instagram. Vocês podem estar indo lá, fazendo perguntas. Então vai ser um prazer conversar com vocês, tirar dúvidas, caso vocês tenham. Então, foi isso. Muito obrigada, João Luiz, por ter dado a palestra. Tenho certeza que agregou muito para muitas pessoas. Mais uma vez, muito obrigada por estarem participando. João Luiz também por ter topado participar, ter confiado na gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite para vocês.